Esse fim de semana, tivemos uma iniciação aqui. E no intervalo, teve um momento que todo mundo estava olhando lá fora, que tinha um pássaro com um bebezinho. E o pessoal estava reparando como a mãe estava cuidando e dando comida, e parecia que estava dando bronca quando a pequenininha não veio, então estava mais comida. E começamos a falar da força de mãe. E o fato que a gente percebe isso em toda a natureza, em todas as criaturas. Esse pássaro tem a intuição de dar comida para o pequenininho, como tem a intuição no ninho, quando o pequeno já começa a ficar forte e vai empurrando para fora do ninho para aprender a voar. Mesmo se bate a cabeça, ela vai ajudar, etc e tal, mas sabe que o pequeno vai ter que seguir em frente. E começávamos a falar sobre o milagre desse momento, e o milagre de mãe. A gente sempre pensa que o momento que chega uma alma nova para essa vida, humano agora, chega uma alma nova, a mãe que recebe o próprio corpo dela, cuidando 9 meses, nutrindo, etc., passando por dificuldades que a mãe passa o parto, não é tão fácil às vezes, e vem o pequeno. E essa mãe é completamente dedicada a essa alma nova. Isso foi a responsabilidade que dava para ela cuidar. Isso certamente é uma responsabilidade divina, porque veio nela e ela está aí. Então, analisando mãe, o que é realmente mãe? A força de mãe. É fácil entender porque na Índia, por exemplo, a mãe divina é tão venerada. Não é nenhum santo. Aqui, por exemplo, no Ocidente, a gente fala de várias santas, né? Maria Teresa, ou Virgem Maria, etc. e tal. São figuras aqui. Mas na Índia, existem santas, Ananda Moima, Mirabai, etc. Mas são muito venerados a forma de mãe divina nos vários aspectos. Por exemplo, Kali é uma visão brava, ela é forte, feroz, na forma de mãe que defende os filhos. Defende os filhos contra o mal. Contra o mal, não o mal que vem de fora, mas o inimigo interior. Tem isso. Tem Lakshmi, que ela vem para dar coisas para o filho, para agradar o filho, dar conforto para o filho. Saraswati, uma outra figura, ela é a força da mãe divina que ensina, como educa, inclusive tocando instrumentos e aprender a vida nesse aspecto, e Durga, etc, etc. Sempre acho tão interessante de analisar a vida espiritual já para esse intuito do feminino, que é muito forte, né? Nós aqui no Ocidente, por causa de que Jesus sempre fala de Deus como pai, ótimo, pai é forte, etc. Aqui vocês têm essa frase, Deus é pai, não é padastro, né? Não sei o que tem contra os padastros, mas é pai. É ótimo. Mas também é mãe. E se você pensa nos aspectos da mãe vem com outro foco.
amor, compaixão, conforto, perdão. E é uma coisa que já vem com o nascimento do filho dentro dela. Você pode ir para qualquer cadeia, você vai ver as mães naquele dia estão fora esperando o dia para ver o filhinho. Vão falar, não, ele é um bom menino, mas ele foi para o mau caminho. Mas ele é meu filho, mesmo se é um homem grande. Não importa. Para ela lembra dessa alma que veio, a responsabilidade dela para lançar. Quando a gente vê nossos mestres, Yogananda, Paramahansa Yogananda, era muito devoto à Mãe Divina, à forma de mãe. Hariharananda, muito devoto da Mãe Divina. Muito. Pragyanananda, também. Ramakrishna, também. Sempre quando eles pensaram em Deus, pensaram em uma forma feminina. Muito interessante. Se a gente vê, por exemplo, as qualidades, dessas qualidades de mãe. A mãe conhece o filho completamente. Ela conhece o filho. Conhece o que faz certo, conhece o que faz errado. E ela pensa em duas coisas. Duas coisas. Dois tipos de educação. Que a gente chama em sânscrito de aparavidya. Tem que passar conhecimento para essa pessoa, esse menino, por exemplo, como ele vai se virar na vida. Tem que estudar, tem que aprender, tem que enfrentar a vida, assim. Então ela já começa a educar. Junto com isso, ela educa em Paravidya, o caminho espiritual. Toda mãe, inclusive, passa conceitos éticos, moral, leva até a igreja, qualquer igreja que é dela, vai levar o menino. Para o menino já começar a perceber que para andar nessa vida tem que ter esse tipo de equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Mas quando você começa a estudar um pouquinho mais profundo, é muito mais do que simplesmente ganhar a vida, etc. e tal. Existem forças chamadas Shakti, em sânscrito. Tem o Aparashakti, que puxa a gente para os extremos, que a gente pensa que a vida é a única realidade. Essa é a realidade baseada nos meus 5 sentidos. É a única realidade. E Parashakti é uma força que puxa mais para dentro. E isso é a força da Mãe Divina. Parashakti. Parashakti fala, vem filho, vem para cá. Senta no colo, eu vou te educar. Para você ser um menino bom. Em todos os aspectos. E essa força nós ganhamos quando a gente faz, por exemplo, quando você faz suas orações, essa força vem para puxar mais para o meio. Quando você medita, então, mais para o meio. Você estuda, esse Parashakti te puxa mais. Mais que você medita, mais que você vai querer meditar. Mais que você pensa na parte espiritual da vida, mais que você vai querer fazer isso. E o contrário é verdade também. Mais que a gente é completamente envolvido com o mundo, completamente, a gente meio esquece. Então, esse fim de semana, várias pessoas foram iniciadas. E durante o fim de semana de iniciação, é meio fácil. Puxa vida, tá legal, eu sinto tão bem, etc e tal. Mas e quando eu chego em casa? Você tem que praticar. Você chega em casa e começa as dúvidas, será que é isso mesmo? Não. Fim de semana eu vou meditar um pouquinho. Mas a gente tem 1000 desculpas para não fazer isso. 1000 desculpas. Até que passa um tempo que a pessoa vai pensar, será que eu senti tão bem assim ou era besteira minha?
Então a gente tem que entender, nossa vida espiritual tem forças que puxam. E essas forças já estão dentro de nós. E essas forças, inclusive, para você se evoluir, está dentro de nós. Se eu falo para você, você é divino em essência. Nós somos divino em essência. E nós esquecemos. Esquecemos desse fato. A força da Mãe Divina, ela fala, não vem, filho. Vamos lembrar. Eu quero te ajudar a lembrar quem você realmente é. Quem você realmente é. Não aquilo que você pensa que é. Você é muito mais. Você é muito mais profundo. Muito mais. A mãe biológica da gente, ela é, na Índia se chama ela do primeiro guru. Ela é o primeiro guru. Desde que chega a criança, ela está educando. Pensa bem, a mãe educa o filho em tudo. Educa ele como comer, como segurar o colher, como fazer higiene. O dia que esse menino vai para a escola, ele já tem uma educação. Já tem uma boa educação básica. Ele, quando está em casa, ele tem muito amor para a mãe. Ou devia ter. Muito amor para a mãe, o lar, os irmãos. Ele vai para a escola e esse amor deveria expandir para os amiguinhos, para os professores, etc. e tal. Depois disso, a ideia é desse amor expandir para a vizinhança, os amigos, né, lá fora. Com mais tempo, isso vai expandindo. Quando você cresce, vai para o trabalho, etc. Se você olha dessa ótica, você está vendo que tudo isso era para germinar, a mãe ajuda a germinar esse amor puro para o menino, nesse caso, a menina, começar a expandir, 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 expandir mais. Mas amor, para ser amor de verdade, não pode ter expectativa. Não pode ser ganancioso. Não pode ser só para mim. Tem que ser para os outros. Para o amor crescer, ela tem que ser bem mais. Em vez de pensar o que você vai fazer para mim, eu deveria primeiro pensar o que eu posso fazer para te ajudar. Isso é força de mãe. A gente estava vendo no pássaro, outro dia, nem sei se a mãe comeu, mas essa mãezinha, ela está mais preocupada no filhinho comer. Quantas mães passam um pouquinho de fome porque estão mais preocupadas com a criança? Quando as mães não dormem porque a bebê acorda no meio da noite chorando, né? Provavelmente o marido fala, vai ajudar, eu estou dormindo. Mas ela vai, ela levanta, ela vai ajudar. É uma vida de sacrifício. E como a gente sempre vê, você vê a profunda transformação dentro dessa pessoa. E essa transformação que é um reflexo da Mãe Divina. A menina, por exemplo, ela é jovem, ela quer ser bonita, ela quer ser popular, ela quer ter toda a atenção. Ela quer toda a atenção. Olha para mim, olha como eu sou, né, atraente, bonita, tal, usa umas roupinhas, tal, né, isso aqui. Mas o momento que essa pessoa vira mãe, é uma transformação completa. Não é eu, para mim, é ele. Ela se sacrifica, às vezes nem tem tempo para se arrumar, porque está preocupado com ele. Dedica a ele. Então essa criatura, essa menina, se transforma em mãe. Não existe coisa mais bonita. Não é à toa que no Dia das Mães a gente não sabe o que fazer para ela. Meu Deus, o Dia das Mães é flores e levar para almoço e fazer isso, aquilo, né? Dia dos Pais, como é que é, Espírito? Dia dos Pais, o que vai? Dá uma gravata para ele, dá umas meias para ele, não, eu sei. Né? Não é a mesma coisa. A gente tem que admitir.
Porque de algum lugar lá dentro a gente sente, uau, ela sacrificou para mim. E o mais que o tempo passa e a gente analisa como adultos o que nossa mãe fez, uau, não tem igual, não tem igual. Porque ela também reflete a mãe divina. Ela reflete uma força. Inclusive todos nós, os homens também. Toda vez que a gente sente bondade, todas as vezes que a gente sente carinho, toda vez que a gente quer levantar e ajudar uma pessoa, nós estamos refletindo a força da Mãe Divina. Estamos refletindo a força da Mãe Divina. Qual é a diferença entre empatia e compaixão? Empatia a gente sente o que o outro está sofrendo, mas compaixão vai mais um passo além. Eu sinto o teu sofrimento e eu quero ajudar. Eu vou mais um passo. O que eu posso fazer para te ajudar? Eu não quero ver você sofrendo. Esse impulso é a Mãe Divina dentro de nós. A gente vê isso com nossos gurus. Para quem já leu o livro de Yogananda, autobiografia, Yogananda tem um coração de mãezona. Supermãe. Ele viajou, se sacrificou para os outros. Para os outros. Por isso que Yukteswar mandou ele. Porque ele tinha essa compaixão para chegar em culturas diferentes, com costumes diferentes, roupa diferente, tudo bem, mas eu vou lá ajudar esses ocidentais, né? Eles não entendem nada de nossa cultura da Índia, mas tudo bem. Deus é um, eu vou aí. Se você percebe, por exemplo, quando você medita bem, você começa a sentir uma ternura dentro. Você começa a sentir um amor, bondade, compaixão. Teu primeiro instinto não é egoísta. Teu primeiro instinto é: o que eu posso fazer? Isso é força da Mãe Divina. Gurudev Hariharananda, se um dia você vai lá no quarto dele, em Miami, você vê a cama dele, e onde ele deitava, tinha um armáriozinho, aí na paredezinha, ele botou algumas fotos da Mãe Divina, Kali. Ele era muito devoto. Então ele ia deitar, pôr a cabeça no travesseiro, e ele olhava para ela, rezava para ela. Ele fez uma estátua para Kali. Tinha um quartinho na cidade de Puri, no Karar Ashram, que era Ashram de Yukteswar. Ele fez uma linda estátua. E ele sentava num quartinho, era desse tamanho. Ele com o altar e ele meditava. Tudo era para ela. Não sei, provavelmente vocês lembram aquela história que o ashram era meio pobre. Não tinha muito dinheiro. E ele tinha alguns meninos que trabalhavam lá. Eles cuidavam das vacas, né? Então, a comida deles era arroz e dal é lentilha, né? Um legume, né? E acabou. Mas estava chegando a época de Navaratri e Diwali, que nós passamos o mês passado aqui. Essa festa para a Mãe Divina. E os meninos chegaram, o Hariharananda, Swami Hariharananda, e falaram: por favor, arruma um docinho para a gente naquele dia, que é um dia especial. O indiano adora docinhos. Cada região tem uma competição, quem tem os docinhos mais gostosos, né? Então eles falaram: não, por favor, arruma um docinho para a gente. E Baba falou: sabe, a grana está curta. Não, por favor. Ele falou: tá, vou ver o que eu posso fazer. Vou falar com a mãe. Baba entrou no quartinho, ficou lá,
com a estátua da Mãe Divina, rezando e meditando, entrou em profunda meditação. Falou, bem, se é pela vontade da senhora, arrumar um docinhos para os meus meninos aqui, por favor, eu não sei, não tenho dinheiro para ir comprando. No meio da noite, tinha alguém batendo na porta do ashram, né? Tinha uma parede lá. E o assistente dele foi lá e abriu. E uma mulher chegou com uma bandeja grande, coberta, e ela falou, aqui onde tem o Swami Hariharananda? E falou, sim, é o meu mestre. Falou, bem, eu tenho essa encomenda para ele. Mas como? Ela falou, eu tive um sonho da Mãe Divina, era para eu fazer todos esses doces. Então, ele falou, pode entrar. Chegou lá, Hariharananda falou, tá bom, bota aqui. Então, era uma bandeja coberta assim. Próximo dia, quando os meninos vieram, falou, hoje é o dia da festa. E Baba levou e falou, pode se lambuzar. E os meninos atacaram, comendo até explodir. Só por amor. Porque ele pediu para a Mãe Divina e ela atendeu. Isso traz o pensamento de como que a gente entra em contato com essa força. Nós nos achamos tão distante. Deus é longe, Deus está lá no céu, eu estou aqui, ninguém sabe que eu estou aqui, ele esqueceu de mim, essas coisas. Uma coisa que a gente aprende em Kriya é que nós temos que fazer conexão. Nós temos que criar um relacionamento com o divino. E depende o jeito que você quer. Tem uns que relacionam, que nem Jesus, Deus é Pai. Outros você pode relacionar como Deus é minha criança, meu bebê. Existe isso na Índia. Eles pensam no divino como um bebê que eles têm que cuidar. Outros que Deus é o melhor amigo, um amigo de peito. Outros que Deus é amante, você tá louca para sua amada, ele é amada. E outros que Deus é mãe. Porque a gente já entende essa força de mãe. Adi Shankara, você sabe que na Índia, um Swami, quando ele fica Swami, eles usam aquela cor porque é como um fogo, queima a vida. Eles ganham um novo nome, um novo dia de aniversário, é uma vida nova. E eles deviam estar desapegados com a família e tudo, já começa uma vida nova. Mas também não é bem assim. Adi Shankara, ele, no final da vida da mãe dele, que ficou viúva, ele foi lá e cuidou dela. E ele era o Swami. Hariharananda é assim, o pai dele ficou muito doente. E Baba deixou o ashram nos cuidar dos outros, ele foi. O Habipur, para cuidar do pai. E ele fazia tudo para cuidar do pai. Eventualmente o pai faleceu. E a mãe então era viúva. E ele falou, mãe, você vem para mim para o ashram. Eu vou arrumar tudo para você. Você vai ter teu lugar, vai ter sua comida, vai ter tudo isso. E antigamente, conforme as restrições da vida do Swami, a mulher não ia morar lá dentro. Mas ele falou, não, eu vou negar uma pessoa que cuidou de mim, a minha mãe, eu vou arrumar um quartinho para ela. E ele cuidou dela até falecer. Guruji fez a mesma coisa. A mãe de Guruji, ela chegou ao ponto, ela falou, eu acho que eu quero ter a vida de vida monástica. E ele permitiu, ela virou o Swami. Ele fez toda a cerimônia para ela e para a tia, né, que eram irmãs. Vieram para o ashram em Baligai. Também ele cuidou delas, até falecer. É que a gente nunca deve virar as costas para mãe nem pai. Você sabe que na Índia, pela tradição, a gente já nasce
com certas dívidas. A gente já nasce endividado. Nós temos uma dívida com Deus. Ele fez tudo isso. Então, nós temos uma dívida. A gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos uma dívida para os mestres, para os gurus, que ensinaram a gente. Nós temos uma dívida com nossos pais, que a gente sempre tem que honrar e cuidar, ajudar. A gente tem dívida com a humanidade, as pessoas. A gente deveria ajudar os outros, ajudar o próximo, como Jesus falava, né? Temos uma dívida para isso. E nós temos uma dívida para toda a criação. Os animais, as plantas, etc. Para cuidar bem de tudo isso. Então a gente já chega com uma dívida. Então, para você pagar a dívida, é melhor você fazer contato, ter uma vida mais consciente. Contato com essa força divina. Para pagar sua dívida. Para os gurus, meditar, estudar, etc. E tal. Teus pais, cuidar, honrar. Né? Humanidade, não maltratar as pessoas. Tenta fazer uma caridade, uma ajuda. E toda a natureza. Que a natureza ensina muita coisa para a gente. Você sabe que sufis, não sei se você conhece os sufis. Sufis é o elemento mais místico do muçulmano. Eles têm uma linha deles, muito bonita. E o sufi tem uma frase que fala que a verdadeira livro sagrado é a natureza. E todo dia você vira uma página. Você olha, você aprende. Que nem ontem, ele estava aqui aprendendo, vendo a mãe dando comida para o pequenininho. É uma lição, é um ensinamento. Você vê isso com a natureza. Você planta alguma coisa, você cuida. Então, a ideia de chegar aqui, nessa vida, nessa encarnação, nós somos participantes dessa vida, dessa criação. E, no mesmo tempo, somos observadores. A gente observa, aprende. E a gente participa com tudo isso, toda a criação. Sim, a vida é minha, no sentido que eu tenho a obrigação e responsabilidade de crescer espiritualmente até meu destino. Mas fora isso, eu vivo em sociedade. Tem outras pessoas. Eu não sou um ermita na montanha sozinho. Tem que pensar nos outros. E Kriya Yoga, você começa a perceber que o divino está em todos. E em tudo. E dentro de nós. Assim que um Kriyaban percebe a vida, que está sempre rodeado pelo divino. Sempre rodeado pelo divino. Essa força da Mãe Divina, que você viu na história de Hariharananda, quando ele pediu para os meninos, para eles terem um doce. A gente pode achar que é uma besteira, mas ela aceitou o pedido que ele fez com muito amor. Existe uma historinha na Índia que fala que você quer ver como é que é o relacionamento com mãe e os filhos? Imagina a mãe está na cozinha, ela está cozinhando. O menino está aqui na sala. Ele está brincando, fazendo as coisas dele. E ela está cozinhando. E o menino começa a gritar, mãe, mãe, mãe. Ela vem e fala, o que é? Mãe, eu estou com fome, me dá comida. E ela fala, tá bom, filho. Ela pega uma comidinha, dá para ele, e ele come, e nem dá bola para ela. Ela volta para a cozinha para cozinhar. E ele está aqui comendo. Ela tá lá. Depois ele começa a gritar de novo. Mãe, 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 o que é, filho? O que você quer? Eu quero aquele caminhãozinho, não sei onde está. Ela arruma o caminhãozinho para ele brincar. E ele está feliz com o caminhão. E ela volta para a cozinha. E
a terceira vez ele grita: mãe, mãe, mãe. Fala, o que é, filho? Fala, me dá um abraço, me pega no colo. E ela pega o filho no colo. Ela larga tudo que tem na cozinha. Larga tudo para pegar o menino no colo. Isso é o divino com a gente. Isso é Deus com a gente. Enquanto que a gente está feliz com as coisas que a gente pede, eu quero isso, eu quero aquilo, e se ele dá, fala, você está feliz com isso? Tá bom. Mas quando a gente chega ao ponto de falar para Deus que eu quero você e mais nada, eu só quero esse amor. O divino não pode nem negar isso, não pode resistir. O divino chega e fala, tá bom, filho. A distância que a gente cria, só a gente que cria. E essas ideias que Deus está longe. Está longe, está longe. Ele nunca está longe. Ele é a sua própria respiração, está dentro de você. Mas quando a gente concentra nesse divino, com esse intuito de querer isso e mais nada, o divino não pode negar. Não pode negar. Larga tudo para te pegar no colo. Por isso que a gente pensa nessa força que é focalizado mais no feminino, na ideia de mãe. Porque a mãe faz isso. Mãe faz isso. Quando você está praticando Kriya Yoga, pratica com esse intuito. Quando você está sentado, fazendo sua meditação, etc. e tal, é uma pequena peregrinação em direção ao seu amado, a Mãe Divina. Você faz as passos, você faz tudo, você vai mais profundo, porque você quer isso. Nunca pratica automaticamente, faço isso, pois isso, já fiz. Tem que praticar com amor, porque é uma pequena jornada de amor. Senão, por que a gente pratica? Por que a gente medita? Para nenhum motivo. Para nós conseguir autorrealização sem amor? Não. Não faz sentido. Não faz sentido. O amor é o objetivo. Esse amor é o objetivo da prática. Gurudev sempre dizia, se você pratica Kriya Yoga, tecnicamente tudo perfeito, mas se você não tem amor, então é seco. Algo seca. Tanto é por isso que no final da vida dele, quando ele andava, ele falava love, 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 love. Amor, 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 amor. Para a gente lembrar que isso é a chave. Isso é a força de mãe. O divino como mãe. Que o divino como mãe, ela tem amor infinito. Infinito para o filho. Ela sempre perdoa, ela sempre tem amor. O menino pode fazer qualquer coisa, mas ela não está nem aí. Que ela tem esse amor. Quando nós começamos a sentir uma gotinha desse tipo de amor, então é algo que transforma a gente. Da maneira de pensar. Próxima vez que você vai na praia e senta na praia e você vê aquele espetáculo do oceano e o céu. Toma um minuto para falar, meu pai, minha mãe divina. É amor, a natureza é amor. Ou aqui, nesse jardinzinho. Ou uma criatura que está passando. Até essa formiga que estava andando por aqui. O divino está dentro dessa formiga também. Ele estava curioso, ele estava andando, né? Grande. Ele subiu em mim. Ele subiu em você? Gostou. Ele gostou de você. Ele gostou de você.
Por isso que a gente pratica. Por isso que a gente pratica. Você não vai praticar por nenhum outro motivo se você realmente tem esse espírito, se você olha para esses gurus, se você olha para Jesus. Jesus no cruz, o que falou? Por favor, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Uau! Isso é força de mãe. Poderoso. Mãe divina. Yogananda deixou tudo para vir. Hariharananda deixou tudo para vir. Isso é força. Quando a gente começa a analisar os mestres, você vê isso neles. E é uma coisa equilibrada. Eu falei, uma mãe, ela quer que o filho seja bem sucedido na vida, tem que ter uma educação, tem que saber como se virar, como se defender na vida, não? Isso é a paravilha, tem que ter essa educação. Equilibrado com paravilha, educação espiritual. Por isso que em Kriya Yoga, a gente não separa as coisas. Tudo é espiritual. Se você vai de escola para estudar, esse é o momento espiritual. Se, claro, você está no ashram, claro, é momento espiritual. Mas e quando você está sentado no trânsito? Você não pode converter esse momento? Pensar, oh, minha mãe divina, você está aqui também. É tão bonito escutando a história dos gurus, como eles fazem as coisas. Mas eu menciono porque o pessoal estava falando outro dia de mãe, falaram, mas você não tem nenhuma mulher aqui. O que tem isso? Esses mestres aqui, até agora não tem nenhuma mulher. Mas tem tantos swamis mulheres, tem tantos yogacharyas mulheres, quem sabe um dia chega a esse nível. Sendo que o planeta está mudando para elas agora. Eu acho que elas são muito mais capazes de resolver as coisas do que a gente. Em breve. Pensa bem. Uma mulher, ela pensa mais no coletivo. Por natureza, ela quer que a família esteja bem. Não só um. Nós homens somos um pouquinho mais limitados. Agora, a mulher já pensa... Normalmente, não é bom generalizar, mas em geral, sim, pensa no coletivo, que a família bem. Eu estava reparando alguns países escandinavos, muitos liderados por mulheres, e estão fazendo coisas maravilhosas, que a cultura garante que todo mundo tem educação, saúde, etc. e tal. Isso é força feminina. Essa força da mãe divina. Nós vemos nesse aspecto. Se nós estamos aqui, a gente tem que pensar nos outros também. Tem que pensar nos outros. Que a gente cresce junto, ninguém cresce sozinho. Alguém te ajudou a chegar até esse ponto e você vai ajudar os outros também. A ideia do serviço, seva, nós temos seva. Seva é uma prática espiritual. Serviço, sem expectativa. Só servir. Eu não ganho nada com isso, no sentido de nada. Eu sou voluntário, eu sirvo porque eu quero servir. Um swami faz isso, um yogacharya faz isso, alguém na cozinha faz isso, é a mesma coisa. Cada um vai servindo dentro das suas possibilidades. As tarefas que é dado para cada um de nós, é só para isso. É só para isso. Ninguém é mais do que o outro. O segredo é fazer isso com amor. O que é Kriya Yoga? Tapaha Svadhyaya Ishvara Pranidhanani Kriya Yoga. Isso está em Patanjali.
que falou que Kriya Yoga é tapaha, disciplina. A gente tem que ter disciplina. Svadhyaya, autoestudo. O que eu estou fazendo? Por que eu faço isso? E o terceiro, o mais importante, Ishvara Pranidhanani é amor e devoção ao divino. Então, Kriya Yoga, essa prática nossa, é disciplina, autoestudo e amor. E o amor que nutre todas as outras partes. Interessante quando você vê essas divindades na Índia, você vê Krishna. Tem Krishna, mas tem Radha. Tem Shiva, mas tem Parvati. Tem que ter os dois. Como nossa vida. Nós temos essa forma para Kruti. E o que dá vida para essa forma é a alma que está dentro, Purusha. Tem os dois. Essa aqui é Radha. O que tem dentro é Krishna. Sendo que isso é perecível, não vai durar para sempre, o físico, a forma, mas a alma fica para sempre. Mas isso não deixa de ser divino. Isso é divino. O Prakriti é divino. Ele fez essa forma. Ele fez essa forma que é o expedito. Eu vou criar uma forma legal. Vai ser assim. E a alma entra dentro. E esse veículo, teu corpo, teu veículo, é para você progredir. Um dia a gente larga o veículo e a gente continua. Isso é Krishna e Radha. Isso é Shiva e Parvati. E todas as deidades na Índia, você tem uma que eles chamam de companheira, mas ela é absolutamente essencial. Anda junto. Anda junto. Tanto é que a gente vê Brahma, Vishnu e Shiva, não? Os três. De criar uma vida espiritual, sustentar e transformar. É o ciclo. Mas a Mãe Divina é o que rege tudo isso. A força dela, essa força de Parashakti, ela rege isso. É um conceito muito mais profundo do que esse conceito de homem e mulher que a gente tem. É bem mais profundo para entender. Tudo depende da qualidade de nosso coração. Quando o nosso desejo é mais puro, quando a gente quer ajudar alguém e nossa intenção é puro, Divino entende isso e ela vem. Como a história de Hariharananda com os doces. Quando a gente quer crescer espiritualmente, a gente devia fazer a nossa prática, claro, mas também entre em contato. Criar uma relação pessoal com o Divino, com os mestres. Nunca pense que os mestres estão aqui só para ser figuras adoradas, eles vieram para ajudar. E o que vale todos esses ensinamentos espirituais se não é para usar? Então a gente olha para eles e a gente acha, uau, incrível. Mas eles não precisam ser venerados por eles mesmos. Eles falam, eu vim para te ajudar, filho. Pega minha mão. Vem. Isso é amor puro. Isso é amor puro. A gente tem diversas encarnações. Ora como homem, ora como mulher. Porque
tem coisas que a gente só aprende se for um corpo feminino e tem coisas que só aprende se for um corpo masculino. Até um certo ponto isso é válido, mas com o tempo, você, em corpo de homem, você pode ser muito carinhoso, muito compassivo, né? Muito bom. Então, porque esse permite a empatia depois. Claro. Né? Permite a empatia. Porque se você não experienciar os dois lados, você não consegue ter empatia. E não só isso, Expedito, para complicar, não só que você nasce em um corpo homem ou mulher, mas em quantas raças tem? Quantas culturas tem? Meu Deus! Não é? E nós limitamos muito nossa vida pensando sobre só isso aqui é o certo, o outro não. Mas tudo é divino. Então, se amanhã você nasce, você é uma chinesa no outro lado do mundo, qual é o problema? Né? Ou um africano no meio da selva, qual é a diferença? Que o divino determina agora e vai aprender com essa situação. E isso mostra uma coisa muito importante, que cada um de nós temos exatamente as condições que a gente precisa para crescer. Nosso desenvolvimento, eu não posso pensar, tá, eu vou aguentar essa fase para um dia chegar lá. Não. Essa fase, com todas as minhas condições, limitações, né? Ou até físico, ou até dinheiro, coisa assim, essas são exatamente as condições certas para meu crescimento. Eu contei uma história ontem na iniciação, eu já contei em algumas iniciações. Uma vez chegou um homem em Miami para ser iniciado, quando eu dava as iniciações. Tá? E esse homem era paraplégico. Ele sentava na cadeira, os dedos, ele mexia, os amigos trouxeram ele no van, colocaram a rampa, ele desceu, chegou até mim. E falou, eu tenho muito desejo de ser iniciado, mas meu corpo é assim. Eu não podia quase nem mexer a cabeça. Ele falou, posso ser iniciado? Eu falei, claro. Bem, era o dia de iniciação. Aquele dia tinha mais uns 3 ou 4. Então ele veio, fiz toda a iniciação nele, pela coluna e tudo isso como a gente faz. E daí ele foi iniciado. E daí comecei a ensinar as técnicas, porque ele tem várias técnicas. E eu falei para ele, bem, então você olha, você faz mentalmente essas técnicas. Depois chegou uma técnica, cria. É o mais poderoso, é só baseado na respiração, que sobe e desce, com essa concentração. Cria para nenhum. Então, esse homem, ele viu, começou a chorar. Ele falou, Baba, isso eu consigo fazer. Eu falei, então, Baba, você faz essa técnica o dia inteiro. O dia inteiro. Ele chorou porque Kriya deu uma saída para ele. Não precisa mexer teu corpo se você não pode, mas essa outra técnica, que é bem concentrada no interior, ele poderia fazer. Né? Geralmente eu fico comovido lembrando desse momento, porque para esse homem o corpo dele era uma jaula. Ele não podia fazer nada sem ajuda, nada. Mas ele tinha um desejo de chegar, porque ele tinha lido o Yogananda, ele tinha esse desejo. E ele chegou para ser iniciado esperando uma recusa. Esperando para eu falar, infelizmente, não, foi claro, vamos fazer. Mas quando ele achou uma técnica que poderia fazer, e ele faleceu 4 anos depois. Mas ele, né? A gente sempre briga, próxima vida ele vai ser um atleta olímpico. Mas estava dentro daquelas condições que forçou ele a concentrar para dentro, que ele poderia se libertar. Talvez se a vida dele fosse de muita oba-oba, ou saindo por aí, assim, não ia concentrar. A formiga tem você. Tá onde?
Aqui, no... Tá aqui? No amarelo. Tá no amarelo? É, na parte de trás. Você gostou do amarelo, filho? Mas não. Opa! É dois. Falando tanto de amor, vai, agora vai sair correndo. Agora estão correndo. Não, eu não vou fazer nada, filho. Está muito doce. Volta, volta lá para lá para sua casa. Mas isso que eu falo. A gente tem que ter ligação com isso. É a natureza. A gente nasceu dentro disso. E cada criatura tem um nível de consciência. Esse bicho tem um pouquinho de consciência. Ele saiu correndo porque ele ficou com medo. Né? Uma planta tem menos consciência. Tem menos. Nós temos mais. Quer dizer que com essa consciência que a gente tem, temos mais responsabilidade também. Né? Para ajudar, para participar com a vida. Aquela história que eu sempre conto nas iniciações, que o Gurudev, quando a gente levava ele às 4 horas da tarde, com cadeira de roda pelo ashram, chegamos lá na sala de meditação, tinha uns 20 pessoas, e a árvore de carambola estava cheia, né? Pronto para comer. E Baba falou, everybody pluck and eat, todo mundo pega um e come. E todo mundo come. E tinha essa moça que estava segurando. E ele falou, por que você não está comendo? Ela falou, não, Baba, eu vou levar no quarto. Ele falou, não, você come agora na frente dela, botando para a árvore, para ela saber que está dando fruta para tanta pessoa espiritual. Isso não era brincadeira, ele realmente queria que essa árvore sentisse alguma satisfação. Ela tinha alguma consciência de satisfação que estava dando comida para todas essas pessoas. Tudo tem algum nível de consciência. Tudo é vivo, tudo tem prana. Tudo tem prana. Próxima vez que a gente sai para algum lugar, está no parque, para pensar. Você está rodeado por algum nível de consciência. Os pássaros têm mais consciência do que a planta e vice-versa, insetos, etc. Mas isso é tudo divino. É tudo divino. Nós estamos rodeados pelo divino. Está em toda parte. Está em toda parte. Para sentir isso, um pouquinho mais e entender intelectualmente, medita. Medita. Porque quando a gente medita, a gente vai para aquele, vamos dizer, o espaço, não é espaço, vai para aquele lugar de quietude, de silêncio, bem quietinho, bem quietinho. E daí você tem mais percepção. Não é pela análise mental. Isso é a mente. A mente é muito bom, mas ela limita. Quando você tenta ir mais dentro do silêncio, mesmo por um pequeno tempo, te dá mais percepção, mais intuição. Uma pergunta. As árvores consideradas sagradas têm maior consciência? Quem? As árvores sagradas. Elas têm mais consciência? Mais consciente do que outras árvores? Eu não sei, mas eu sei que tem certas árvores, quando eu estava com Gurudev, ele valorizava mais. Por exemplo, ele valorizava mais as árvores frutíferas, que dava alguma coisa, ou frutas ou flores, porque ele falava que eles estão participando, eles estão dando essa fruta para todo mundo, eles estão oferecendo essas flores para todo mundo. Só para você ter ideia, em 97, quando ele comprou o terreno em Miami, era um lugar meio de selva. E ele começou a mandar cortar várias árvores, que ele falou, isso é inútil, isso é inútil. Eu falei, isso aí. E as pessoas falam, não, Baba, é a vida. Ele falou, não, deixa comigo, eu sei. E algumas, ele falou, não, essa aí sim, ele queria
Tudo. Agora, para responder se tem mais consciência ou não, eu não sei. Eu só sei o que meu guru fez. E ele enfatizava para ter as árvores que davam fruta para os outros, né? E flores para os outros. Essa é a ideia. Não só uma árvore, né? Que participava, que chamava pássaros e animais, e nós também comíamos as coisas. Mas é uma pergunta interessante, porque em várias tradições, vamos agora respeitar todas as tradições. Tem tradições indígenas, inclusive tradições antigas da Europa, falava muito em certas árvores sagradas. Então, se o homem acha que isso é sagrado, já está dando um valor. Não é para a gente, eu, por exemplo, menosprezar. Se as pessoas falavam que esse tipo, um carvalho, isso é sagrado em nossa floresta, eu não sei dizer se tem mais consciência, mas tem um valor dado pelas pessoas naquela região. Tem que respeitar isso. Tem mais pergunta aí? É a única pergunta? É alguém que teve uns árvores em casa e... Ó, suas árvores são sagradas, tá? Aquelas árvores, quem está falando, suas árvores estão sagradas. Melhor você cuidar bem. E cuida bem das plantas e as flores e todas as criaturas que tem por volta. Nós estamos no meio de uma vida, né? Prana é vida. Onde você vai? Até a gente fala sobre aqui em São Paulo, né? Selva de asfalto e essas coisas, mas tem vida. Tudo vibra, não? Até o concreto. Tudo vibra, até o asfalto. Se você olha, cada molécula, cada átomo. O que é isso? Isso é energia divina, não é? Tem menos consciência do que uma planta? Sim. Uma planta tem menos consciência do que um inseto? Sim. Mas a verdade é que vai chegando, subindo em consciência até que chega o ser humano, nós temos muito mais responsabilidade. Muito, muito, muito mais. E nunca pensa que a gente não faz parte de todo esse ecossistema. Não é que toda a natureza foi criada só para servir a gente. Nós não participamos muito nesse aspecto. Se amanhã se somem as abelhas desse planeta, todos nós vamos sofrer. Toda a vida vai sofrer se não tem mais abelha. Agora, se amanhã não tem mais humanidade, eu acho que a natureza vai muito bem, obrigado. Então, vamos ficar conscientes de nossa parte. Nós temos a responsabilidade de cuidar bem, né? De ajudar, proteger, etc. Tudo isso. Nós temos essa responsabilidade. É a maneira que nós temos para ajudar a natureza. Ser um pouquinho mais como indígena, que sabia só comer o que precisava, etc. e tal. Né? Não todo. É um assunto muito interessante, especialmente hoje em dia, que o mundo está percebendo que, por causa do mau uso da natureza, a natureza agora não está muito feliz com a gente. É hora de a gente acordar. Cada um de nós, acordar. E participar nessa vida desse nível também. Se tem gente que pensa que isso não é espiritual, estão enganados. Estão enganados. Isso é espiritual. Nós temos que ter a consciência para que serve tudo isso. E viver em harmonia. Está voltando o teu amigo aqui. É uma formiga que tem. Agora é o cupim, é. Já os dois foi correndo e ele veio para brigar comigo. Ele achava que eu botava para correr. Vem cá, vai, filho, vai. Ele correu agora de novo.
Eu acho que é hora de meditar, não? É hora? Tá bom, então. Tá bom, gente. Vamos ter uma pequena meditação, só nós. Vamos fechando os olhos, por favor. Sentindo nossa respiração. Nossa respiração que é um verdadeiro presente do divino. Toda a natureza respira. As plantas respiram, insetos respiram, os animais respiram, nós também. E quem está respirando em nós? O divino. Então sente sua respiração primeiro, por favor. Vamos criar um relacionamento com nossa própria respiração. O Guru sempre indica que nós temos que concentrar na respiração o dia inteiro. Perceber a respiração. No sentido que é Ele que está respirando em mim. E assim a gente passa a amar o divino em cada respiração. Agora toma a inalação, lento, longo, profundo. Exale, lento, longo, profundo. Inspira, lento, longo, profundo. Exale igual. Inspira, lento, longo, profundo, tranquilo. Exale. Continua assim. São as respirações do universo. Universo exterior, universo interior e uma coisa só. Nós fazemos parte de tudo isso. E agora toma uma inalação lento, longo, profundo. Inspira, segura e lentamente incline-se até onde der. E exale. Respiração normal. Consciente. Consciente. Yamamulam Guru Murti, Pujamulam Guru Padam, Mantramulam Guru Vakyam, Mokshamulam Guru Krupa, Guru Brahma Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Guru é a raiz de nossa prática, é a raiz da mantra. Guru é a raiz da devoção. O Guru é a raiz da libertação. Guru é a força que vem. Guru é um ideal que ensina, que pega a gente pela mão, como a Mãe Divina, e fala: vem filha, vem para frente. E assim andamos passo a passo em direção ao nosso amado. Esse intuito que temos que ter em nossa prática espiritual e em nossa vida. Transformar toda a parte da vida em sua prática espiritual. Que é Ele que está respirando em mim em todas as situações. Ele está respirando em mim no ashram. Ele está respirando em mim na família. Está respirando dentro de mim no trabalho. Está respirando dentro de mim em todos os momentos. Não tem lugar que o divino não está. Temos que começar a sentir isso. E assim sua prática vai florir. Toma a inalação, lento, longo, profundo. Inspira,
Segura e lentamente volta a sentar com a coluna reta. Exale. Agora concentre no ponto entre as sobrancelhas e inale, mas inale amor. E exale paz. Inalando amor. Exalando paz. Continua assim. Porque Deus é amor. Deus é paz. E essa força que chamamos de Deus está por todo o universo. Fora de mim, dentro de mim. Nós temos que conectar com isso. Criar um relacionamento pessoal. O divino é meu pai, o divino é minha mãe, o divino é meu melhor amigo. Não importa. Está por todos os momentos, enriquecendo nossa vida, para que essa encarnação nossa é uma encarnação plena de progresso até a libertação um dia. Em cada passo, amando o divino. Em cada situação, percebendo que é Ele que está por trás. Ele está por trás das vitórias, Ele está por trás das tragédias. Não importa. O divino é uma mãe amorosa. Ela sabe das lições que o filho precisa. Sente isso na sua respiração. Vamos entrar em silêncio um pouquinho, por favor. Ele está dentro do silêncio. Ele está dentro de quietude. Só existe esse momento. O passado já foi. O futuro não chegou ainda. Só tem esse momento, o eterno presente. Nesse momento, sente o próprio divino dentro do teu peito. Está dentro de nós. A Mãe Divina no coração.
Sarvam Kavidam Brahma. Tudo é Brahma, todo o universo. Tattvamasi, e você é isso. Aham Brahmasmi, você é Brahma. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Peço para os gurus abençoar todos nós, para que a gente progride passo em passo a sua direção. Para perceber essa divindade em todos os momentos. Eu agradeço essa oportunidade para servir e eu me inclino para o divino em todos vocês. Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru. Jai Guru. Boa noite a todos.